Se você não sabe, eu te explico. Hoje nosso assunto é muito breve, mas bem importante. Falaremos sobre autismo infantil, o transtorno do espectro autista. Hoje, um problema de saúde pública a nível mundial. Muitas crianças com diagnósticos praticamente todos os dias e tem sido uma preocupação, uma dor de cabeça para os pais. Então a gente quer dar algumas dicas aqui para quando você perceber que seu filho possa ser autista ou se você está pensando que ele pode ser autista, o que fazer, quais os caminhos a seguir. Basicamente hoje 1,6% da população do Paraná e do Brasil são considerados autistas, né? E o transtorno principal deles, na verdade, é a dificuldade de comunicação, de interação social e com alguns comportamentos estereotipados, movimentos repetitivos e algumas coisas costumeiras e rotineiras. O autismo infantil é uma coisa que existe há muito tempo, não se sabe quais os motivos e hoje ter uma enxurrada de diagnósticos. Admite-se que talvez seja ligado à prematuridade, ligado à gestação gemelar, talvez algumas medicações no futuro, mas basicamente ele é considerado uma doença genética que atinge mais os meninos. Praticamente de cada 5 crianças autistas, 4 são meninos e uma menina. Muitos têm estudado no mundo inteiro e o Brasil está muito na frente disso, nessas pesquisas. Alguns pesquisadores de renome nacional já estão radicados nos Estados Unidos em grandes centros de pesquisa através de procura de algumas respostas. Se o autismo tem cura, qual a causa genética, quais são os genes, então isso é bem importante. Mas na prática, no dia a dia, você tem que observar seu filho. Existe aí uns marcos de desenvolvimento da criança que é muito importante. Até bem pouco tempo atrás, alguns médicos e colegas e psicólogos, cada criança tem seu tempo. Não, a criança tem seu tempo definido. Toda criança tem seu tempo definido. Menino, menina, conforme a faixa etária, você procura na internet, ou a gente até pode publicar aqui mais para frente, quais são os sinais, quais são os marcos do desenvolvimento que a criança precisa apresentar, e se tiver atrasado qualquer fator deles, a gente tem que pesquisar. Pode não ser autismo, pode ser outras doenças, como transtorno de agitação, a criança tem lá um transtorno opositor, e outras causas que podem envolver o seu sistema nervoso central. Mas basicamente o autismo é ligado a isso. A gente consegue observar já desde os 6 meses a criança mamando no seio da mãe, não olha nos olhos da mãe, desvia o olhar. Depois, com 1 aninho de idade, ele começa a querer dar um tchauzinho, fazer 1 aninho, bater palminha, e com 1 ano e 3 meses ele afunda. Ele perde tudo que ele já ganhou e acaba mostrando-se cada vez mais reduzido ao seu pequeno mundo. E é ali que a gente tem que estar atento se ele tem qualquer sinais desses, para procurar um profissional adequado, primeiramente o pediatra, que vai pesquisar algumas coisas, ver o estado de saúde geral da criança e depois fazer alguns testes bem padrões internacionais já, que é EIDOS e Companhia Limitada, em que a neuropsicóloga, uma psicopedagoga, faz corroborando o diagnóstico, então, com uma neuropediatra, que é o que vai emitir o diagnóstico final dessa criança. Em virtude da pandemia que nós passamos aí durante quase 3 anos, houveram muitas crianças que ficaram reduzidas ao seu ambiente domiciliar, com pouca interação social. E ainda, correndo por fora, um agravante do celular. Cada vez mais as famílias deixam essas crianças ter acesso. Ele acaba ficando limitado àquele mundo do celular, com pouca interação. Então tem os autismos que a gente chama do falso positivo, tem o falso negativo. É muito importante você correr atrás se a criança não está cumprindo aqueles marcos. Os meninos geralmente são mais fáceis de descobrir e sempre o diagnóstico é precoce. Por quê? Porque o menino não fala, é a primeira coisa dele. As meninas até falam e aí elas têm um diagnóstico mais tardio, lá perto dos 4 anos de idade. O que é importante é que existe um período de neuroplasticidade, que é aquele período em que a criança consegue desenvolver outras habilidades ou desenvolver outras camadas neuronais de forma que ela consiga ter uma interação social razoável para a vida, e esse período vai aí de 1 aninho até 5 anos de idade. Então, por favor, não demore no diagnóstico, não demore de correr atrás, persiga isso aí. Eu prefiro admitir que a criança seja autista e faça todas as terapias necessárias para lá na frente descobrir que era outro distúrbio e graças a Deus não era autismo, porque isso está ganhando tempo. Porque se você vai passar esse período de neuroplasticidade, você deixou essa criança com pouca oportunidade de desenvolver as habilidades que ela precisa. Lembrando que nós precisamos ter habilidade social.
pro convívio, pro trabalho, pra gente casar, pra ter uma vida normal, principalmente independência financeira, socioeconômica. Então, a gente precisa preparar essa criança, tá? O autismo não é o fim do mundo, é muito legal trabalhar com eles, eu sou apaixonado por autistas, a gente está sempre procurando estudar sobre o assunto, principalmente para poder dar o retorno para essas mães e quais os caminhos elas seguirem para mostrar o caminho para o seu filho. Muito comum também alguns pais não admitirem, e isso vira um problema, porque o pai geralmente não quer ter um filho com qualquer tipo de alteração neurológica ou qualquer doença crônica, na verdade. E a mãe não, a mãe sempre vai atrás, ela corre, ela persegue, até que lá na frente consegue convencer os pais. Então, papai, se você tem um filho que não está num marco do desenvolvimento adequado, está atrasado em algum fator, por favor, não deixe ele perder essa oportunidade de desenvolver. Pode ser que lá na frente se descubra que não é autismo, era um outro distúrbio de fala qualquer, mas principalmente você não perdeu esse período de neuroplasticidade. Essa é a grande dica, não existe seu tempo, existe o tempo que tem que ser cumprido por essa criança nos seus marcos de desenvolvimento. Beleza, pessoal? Então, se você não sabe, eu te explico. Deixe aqui nas redes sociais o seu comentário e, principalmente, sugira os temas que a gente possa discorrer de forma prática e dinâmica a todos vocês.